O que é filosofia da mente? Como surgiu a filosofia da mente? Quais são as principais correntes que envolvem essa filosofia? Afinal, o que é mente? Qual é a relação da mente com a consciência e com a memória? Como podemos entender a relação entre o poder da mente e a influência das emoções em nossas vidas? Neurociência. O que é neurociência? É a mesma coisa que autoajuda? É a mesma coisa que filosofia da mente? Quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões? Fique conosco até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. E hoje, para tratar deste assunto, eu convidei o professor Samuel Bellini. Ele que é psicólogo, tem mestrado e doutorado em filosofia e é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Professor Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Eu que agradeço o convite, João. É muito bom estar participando aqui. Esse tema, de fato, é um tema que eu me especializei em toda minha carreira acadêmica. Então, quando eu fiz psicologia, eu já, né, eu já ia estudando isso. O meu TCC foi mais ligado à cognição, mentalidade. E quando eu saí da psicologia, eu fui para a filosofia, mas eu ainda continuei, digamos, na mesma corrente, né? Eu não penso que eu desviei, assim, não mudei de fato de área, né? Eu meio que mudei o método de estudo, né? Eu fui para pegar uma abordagem mais teórica, assim, em vez de ir para pesquisa empírica, mas o estudo foi Sim. razoavelmente sempre a cognição, O certo? objeto foi o mesmo, o objeto de estudo. Exatamente, foi o mesmo. Sim, sim. Então, não acredito que eu tive essa mudança de fato. Mas antes de iniciarmos a nossa discussão, para você que clicou nesse vídeo, já deixa o seu like aqui antes que você se esqueça. Comentários, perguntas, inquietações, pois a sua pergunta, o seu comentário, né, poderá gerar uma nova discussão, uma nova gravação. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, pois dessa forma você vai estar sendo notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui. Entrevistas, aulas, lives, etc. Dessa forma você será notificado. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Então vamos lá. Professor Samuel, então, filosofia da mente, o que é isso? Quando é que surge a filosofia da mente? Quando e como surge a filosofia da mente, né? E quais são as principais correntes que constituem aquilo que é chamado de filosofia da mente? Certo? Então, assim, é comum a gente ver em qualquer filósofo da história, né, esse assunto sobre a mentalidade. Eu acredito que faz parte da filosofia como um todo, né? Então, você poderia atribuir filosofia da mente a qualquer época, na filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Mas a filosofia da mente propriamente dita, enquanto disciplina, do jeito que a gente tem hoje em dia, é uma corrente da filosofia analítica, principalmente, certo? É uma corrente da filosofia analítica que surgiu no século XX, com pessoas como Russell, principalmente o Gilbert Ryle, quando ele escreveu um livro criticando é, o dualismo, né? E adotando uma perspectiva um pouco behaviorista, ou pelo menos um behaviorismo específico que ele desenvolveu. Esse livro se chama, se eu não estou enganado, Concept of Mind, em inglês. Eu não lembro como é que está traduzido, mas em inglês chama de Concept of Mind. Ele foi um dos livros que marcou assim, o início da filosofia da mente propriamente dita. Então, esse início começa com a negação de que a gente tem algum tipo de alma, certo? Então, ele começa com uma negação do dualismo de substância,
através de uma série de críticas dessa teoria, em especial a noção de que essa substância seria uma coisa diferente do cérebro. Então, né, os fatos relacionados ao cérebro são cada vez mais levados em consideração pela filosofia da mente, tornando essas abordagens que são muito diferentes, assim, muito, né, que falam que tiram a centralidade do cérebro para o comportamento, né, em geral, elas vão sendo eliminadas assim da filosofia da mente. Há um certo retorno atual com noções bastante diferentes, por exemplo, do panpsiquismo, que a mente estaria de alguma forma espalhada em todo o universo, mas mesmo esse panpsiquismo também é uma afronta ao dualismo cartesiano. Então, o princípio mesmo, o início da filosofia da mente é essa crítica ao dualismo cartesiano que começa no século XX pelos filósofos analíticos. Eu posso dizer que a filosofia da mente ela não nasce com Descartes, mas tem uma ligação nele. Ainda que... Exatamente, exatamente. A gente poderia falar, assim, que a filosofia da mente começa com Descartes, por exemplo, mas igual eu falei, aí, nesse sentido a gente pode falar também do Platão, do Sócrates, todos eles falam de mentalidade de alguma forma, né? Sim. Então, eu colocaria o ponto de início, né, igual está nos livros mesmo de introdução à filosofia da mente, eles começam sempre com essa crítica ao cartesianismo. Então, crítica ao dualismo de Sim. substância seria o início, né? A crítica que os analíticos fazem ao dualismo de substância. Esse é o início da filosofia da mente enquanto disciplina atual. Certo. Professor, então, nesse contexto, o que é mente, afinal, né? Como eu coloquei no início. E qual é a relação da mente com a consciência e com a memória? Mente e consciência são a mesma coisa? E a memória, né? Como é que podemos relacionar isso? São faculdades diferentes ou é a mesma coisa, abordada sob ponto de vista diferente, sobre olhares diferentes? Como entender aí o que são esses três conceitos aí? Ok. Juntando um pouco com o que eu não tinha respondido da última pergunta, né? Existem diversas correntes dentro da filosofia da mente sobre o que é a mente, né? Então, quando a gente começou com essa crítica ao Descartes, a gente ficou também assim, e agora? O que a gente faz, né? A gente não tem mais alma, como que a gente explica esses fenômenos da consciência? Então, o primeiro caminho foi o behaviorismo, que estava famoso na psicologia na época com Skinner, né? Mas que tem os seus problemas, né? Na década de 50, 60 já começou a surgir diversos problemas ao behaviorismo, na medida que ele era limitado por não dar acesso a gente ao que se chama da caixa preta, ou seja, o behaviorismo é a ideia de que o ambiente promove alguns estímulos e o organismo dá algumas respostas. Então, eles estudavam ratos em laboratório e eles acharam coisa bastante valiosa sobre a aprendizagem humana, inclusive, com esse tipo de metodologia. Só que teve um certo limite, né? A partir de um momento, a gente viu que não dava para ficar só correlacionando estímulo e resposta, a gente precisava entender o que estava dentro desse mecanismo que fazia a resposta, né? Isso que faz o nosso comportamento ser diferente do rato, né? Esse mecanismo interior que promove a resposta. Então, foram sendo propostas outras ideias. Por esse lado, assim, ainda um pouco do lado do behaviorismo, assim, que a mentalidade não seria necessária, a gente tem também a teoria de identidade, a tese de que tudo que a gente tem na mente é idêntico ao nosso cérebro. Então, quando a gente está falando a palavra bola, na verdade, essa palavra que a gente está falando tem um correspondente no nosso cérebro necessariamente, né? Então, a correlação entre tipos de estados mentais e tipos de estados cerebrais, ou instâncias de estados mentais e instâncias de estados cerebrais. Então, essa é uma versão superfisicalista, né? Que a gente falar de mente, a gente está falando do cérebro sem saber, né? Uma outra versão ainda mais radical desse fisicalismo é o eliminativismo, que propõe que
quando a gente fala sobre mentalidade, a gente pode usar isso de um jeito que as outras pessoas entendem, e isso pode ser importante. A gente chama isso de psicologia popular, que é o jeito que a gente fala sobre a nossa mente. Mas eles acreditam que essa teoria da psicologia popular, do jeito que a gente fala sobre a nossa mente, é completamente equivocado, e a gente tem que eliminar isso da ciência, que o vocabulário científico tem que ser simplesmente o vocabulário do cérebro. Essa é a visão fiscalista mais radical, chamada de eliminativismo. Mas eu não diria que nenhuma dessas que eu mencionei são atualmente a mais adotada. Para mim, até onde eu vejo na literatura, tanto da filosofia da mente, quanto da psicologia, quanto da neurociência, a tese que ainda é mais defendida é a do funcionalismo de processamento de informação. O que é isso? É a ideia de que o nosso cérebro produz a mente, mas ele em si não é a mente, né? Que a mente é um nível de explicação em cima, que é o que o cérebro faz, né? E isso é melhor entendido enquanto a tese de processamento de informação, que é a noção de que a nossa mente é um processador de informação do cérebro. Assim como a gente tem aquela noção do computador enquanto hardware e aquilo, os programas dele enquanto software, né? Uma analogia seria que o cérebro é o hardware e a mente seria o software. Então, isso não é simplesmente uma analogia, é uma hipótese, né, de que a mente é isso que o cérebro faz. A mente é o processamento de informação que o cérebro produz. Então, essa visão que eu vou defender, que eu vou falar daqui para frente, a respeito do que é mente, consciência, etc. Não apenas porque é a minha visão também, mas porque é a visão mais consensual, certo? Essa visão, ela começou nos anos 60 com pessoas da inteligência artificial, como Herbert Simon e Alan Newell, com pessoas da linguística, por exemplo, Noam Chomsky, que também é famoso hoje em dia na política, e o Jerry Fodor, que é um filósofo da mente, especificamente. Além de outros vários nomes, como George Miller, Ulrich Nisser, Marvin Minsky. Então, todas essas pessoas, nos anos 60, 70 e 80, consolidaram essa primeira versão da teoria de processamento de informação, que influenciou muito a psicologia e a neurociência. A ideia é de que a mente é esse processador de informação. O que ela faz? Ela faz símbolos que representam o mundo, certo? E esses símbolos, através da manipulação desses símbolos, a gente planeja e a gente desenvolve um comportamento específico. Então, a gente não tem mais simplesmente aquele estímulo e resposta do behaviorismo, mas a gente tem o estímulo, a gente tem ali uma manipulação interior a partir desse estímulo. Então, a gente representa partes do mundo, partes desses estímulos, para a gente construir, planejar, raciocinar, e entra todas as funções cognitivas interiores, né? Uma explicação, então, dessas funções cognitivas que vão explicar por que a pessoa deu uma resposta ou outra, que é aquilo que faltava no behaviorismo. Nesse nível simbólico, a gente tem uma proposta do David Marr, que foi um neurocientista da visão dos anos 80, que pretende delinear a explicação cognitiva em 3 níveis, certo? Um nível que é o nível que eles chamam de computacional, o outro nível de representação e o terceiro nível de implementação. Esse primeiro nível de computação, o nível computacional, o que ele quer dizer é que a gente precisa descrever a função primeiro de uma forma ampla sobre o que ela faz, né? Por exemplo, o raciocínio serve para resolver problemas, né? E ele resolve problemas de tal e tal jeito, né? Ele resolve problemas de um jeito devagar, ele resolve problemas de um jeito rápido, ele pode nos ajudar a fazer julgamentos, etc. Então, essa é uma descrição computacional
um pouquinho ainda sem dizer como, de fato, isso ocorre, né? Porque esse é o segundo nível de explicação. O segundo nível de explicação, de representação, a gente não apenas fala o que esse mecanismo faz, mas como que ele consegue fazer isso. E aí a gente explica isso em termos de algoritmos e representações, então, e um fluxograma, né? De onde que sai, para onde que vai, né? Qual que é o passo a passo dessa função cognitiva na mente? É isso que uma ciência da cognição tenta fazer. Como que um mecanismo específico como memória, atenção, raciocínio, pensamento, linguagem, como que ele pode ser descrito em passo a passos, como algoritmos ou fluxogramas, e isso ajuda a gente a entender o que de fato está acontecendo. Inclusive, isso foi um grande avanço na psicologia, porque a gente, por exemplo, a gente pode determinar tipos diferentes de dislexia baseado em qual problema que a criança tem, se é no reconhecimento do som, se é no reconhecimento de algum aspecto da letra, e inclusive com essa teoria descobriram diferentes tipos de dislexia, diferentes formas de tratar a dislexia. Então tem um valor prático também, além desse valor filosófico Sim. que eu estou mencionando. Sim. E o último nível é o nível de implementação. Então tem dois caminhos que podem sair desse nível de implementação. O primeiro é que você pode tentar simular isso em um computador através da inteligência artificial. Essa simulação, ela pode nos ajudar a entender se de fato essa ideia que a gente teve, essa teoria que a gente teve, funciona ou não. E, além disso, ela pode nos trazer novidades sobre como esse fluxograma de fato pode funcionar melhor. Esse é um acréscimo, não precisa sempre ir para o lado da inteligência artificial. Para o outro lado, a gente tem o lado da neurociência, que é a gente tenta encontrar, então, esses mecanismos, esses fluxogramas, no cérebro. A gente aplica, hoje em dia, essa estrutura cognitiva em redes neurais no cérebro. A gente tem que encontrar onde que essas funções cognitivas acontecem, quais partes do cérebro são responsáveis, quais não são, e sim fazer um certo mapeamento cognitivo do cérebro. Isso chegou no que a gente chama de neurociência cognitiva, que é a junção da psicologia cognitiva com os achados da neurociência. Você me perguntou especificamente sobre memória e consciência, certo? Dentro dessa leitura que eu estou fazendo aqui da neurociência cognitiva e da filosofia da mente funcionalista, do processamento de informação, a consciência, ela é uma função cognitiva, mas ela não é o todo da mente. Ela é uma parte da mente, aquela parte da mente que a gente consegue relatar, que a gente tem um acesso. Então, por exemplo, quando eu estou vendo você aqui, João, o meu cérebro está decodificando a sua imagem, está editando essa imagem, inclusive a imagem vem invertida, ele tem que rodar. E nada disso, para mim, é consciente. Eu não sei nada que o meu sistema visual está fazendo. Então, não tenho acesso consciente aos processos de edição do meu sistema visual. Assim como eu não tenho acesso a uma gama incrível de coisas que o meu cérebro faz. O cérebro é cheio de neurônios processando inúmeras coisas e eu não sei nada disso que ele está fazendo. Então, eu não tenho acesso consciente a esses mecanismos, tanto que a gente precisa estudar em terceira pessoa para descobrir. É como, por analogia, desculpa o parêntese, por exemplo, nós estamos conversando aqui agora, fazendo essa gravação, e a máquina que a gente está usando, o computador, está processando e a gente não tem consciência do que está acontecendo, né? Não sabe, a gente só estamos vendo aqui nós dois na tela, mas, Exatamente. mas por trás disso há todo um processamento, há todo um trabalho. Exatamente. A consciência seria como se fosse a tela aqui da nossa comunicação e esse processo por trás a gente não tem como saber de forma consciente, apenas estudando em terceira pessoa, né? As metodologias da neurociência cognitiva. Então, a consciência é aquele topo do iceberg onde ficam diversas coisas relevantes para a gente. Então, tem uma teoria que eu
gosto bastante da consciência, é bastante famosa também, é a teoria do BARS, que chama Teoria do Espaço de Trabalho Global, que é a ideia de que a gente tem diversos processadores inconscientes, igual você acabou de explicar, que fazem inúmeras funções cognitivas no cérebro, mas que eles tentam competir por um acesso privilegiado a essa consciência, que seria um lugar onde todo mundo sabe o que está acontecendo no cérebro, né? Seria como se fosse uma comunicação geral. O Barthes faz uma analogia a uma televisão, né? Como você joga para a televisão e todo mundo vê o que você fez. Então, todo mundo tenta competir para esse acesso consciente. Tem 3 fatores principais que levam à consciência. Um é a ativação, se o barulho é alto ou não, né? Se o barulho for muito alto, ele vai tender a chegar à nossa consciência. Mas se ele for repetido, a gente habitua, né? Se tiver um ruído aqui no fundo, a gente vai ignorar. Se você estiver interessado, vai ignorar, eventualmente. Mas se ele trazer novidades, se for um ruído tipo assim, se for mudando o ruído, já fica mais difícil de você habituar. E principalmente se esse ruído for relevante, se não for um ruído, no caso, né, se ele for um estímulo relevante para você, ele também vai chegar na sua consciência. Se alguém estiver falando seu nome, dificilmente você vai conseguir concentrar em outra coisa, vai habituar a isso, né? Se estiver falando qualquer coisa relevante para você, você vai tender a prestar atenção, e isso vai entrar na sua consciência. Então, consciência é essa coisa mais restrita que a gente tem um acesso, né? Enquanto a mentalidade é tudo o resto das outras coisas que a gente faz. Enquanto a memória tem diversos tipos de memória, né? Então, uma das características da neurociência cognitiva, da psicologia cognitiva, é de fraccionar as funções cognitivas para entender em detalhes como elas funcionam, né? Então, tem memórias, por exemplo, memória declarativa ou memória implícita, memória não declarativa. Por exemplo, eu posso andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta, mas eu não sei te explicar como que eu faço para andar de bicicleta, certo? Como que eu vou explicar? Põe um pé em um pedal, mexe a perna, né? Mas isso não é, de fato, a memória que me faz andar de bicicleta. Então, a memória que me permite andar de bicicleta, ela é implícita, ela não é declarativa. Mas tem outras coisas que eu consigo falar. Memórias declarativas, por exemplo, qual que é a capital da França, né? Isso é um conhecimento declarativo. Isso é organizado diferentemente no cérebro, né? Então, essas memórias implícitas podem estar até no cerebelo, que é uma parte aqui de trás, meio distante assim do cérebro. Já as memórias declarativas estão mais ligadas ao medial, temporal, hipocampo. Eu posso falar também da memória de trabalho, que está bastante ligada à consciência, né? Então, eu estava falando que a consciência é esse ponto onde tudo se unifica ali, mas é só um pouquinho do que o cérebro faz, né? Ligado a essa noção tem a memória de trabalho, que é aquilo que a gente consegue reter quando a gente está pensando sobre alguma coisa. Essa memória de trabalho já está ligado ao córtex pré-frontal, com um certo acesso ao medial temporal, através de suas chamadas, em inglês é storages, em português a gente fala fontes de armazenamento, né? Você fica armazenando algumas coisas por um tempo, né? Como se eu falo um número de telefone para você, você armazena isso por um tempo, mas tem um certo limite. Inclusive, o George Miller descobriu que esse limite é mais ou menos 7 números, e a gente consegue demonstrar isso repetidamente, né? O que mostra também o valor científico dessas teorias. Mas sobre essa pergunta é isso, né? Nosso cérebro é um processamento de informação, a gente tem esse topo, que é a consciência, e a memória se divide em diversas formas que podem ou não chegar à consciência. Certo, certo. Então, mais dois, na verdade, mais uma questão de, até mesmo a nível de elucidação, de esclarecimento, definição. O senhor falou aí de neurociência e
Hoje se fala muito em neurociência, né? E tem pessoas que acabam confundindo neurociência até mesmo com autoajuda, né? Uma vez que toma a neurociência para falar de pensamento positivo, a ideia de pensamento positivo, né? Que para você obter sucesso na vida, 95% depende do seu pensamento positivo e os outros 5% são das condições, né, em que você vive. E esse pensamento positivo, né, claro, talvez em alguma medida seja ligado ao campo da neurociência, mas a forma como ele é abordado, eu creio que ele fica tão vulgarizado que talvez já não seja mais neurociência. Você poderia definir para a gente o que é essa neurociência e por que ela não é autoajuda, qual é a diferença disso com a autoajuda? E ainda nessa questão, a questão da filosofia da mente, né? Ou seja, parece que neurociência e filosofia da mente, elas caminham juntas, parece que tem um mesmo objeto, mas parece que elas abordam esse objeto sob perspectivas um pouco diferentes, né? Qual seria a relação entre filosofia da mente e neurociência? E no meio aí essa questão da autoajuda. Ok. Deixa eu responder essas duas perguntas separadas, né? Eu vou falar dessa questão aí de como as pessoas têm usado a neurociência primeiro. Então, vocês já viram aqueles memes do Einstein, né? Sempre tem uma citação ali do Einstein para dar algum argumento de autoridade que aquilo é verdadeiro, né? Muitos desses memes do Einstein são falsos. O Einstein nunca falou nada daquilo que está escrito do lado da cara dele. E é exatamente isso que estão fazendo com a neurociência também. Por algum motivo, as pessoas acreditam em um certo valor científico da neurociência, e aí você fala neurociência e fala depois qualquer coisa que você quer do lado, você está tendo algum tipo de autoridade sobre o assunto, né? É só nesse sentido que essas pessoas que estão popularizando o termo neurociência de um jeito equivocado estão fazendo, né? É o mesmo jeito, é o mesmo equívoco ali da imagem do Einstein para coisas que ele não falou. Então, a neurociência, ela tem diversos níveis de explicação. Eu falei aqui da neurociência cognitiva, que é o nível que tem maior relevância para a psicologia ou para os nossos comportamentos, mas a neurociência estuda coisas muito precisas, mas um pouco irrelevantes para práticas, digamos assim. Comunicação entre neurônios, estuda farmacologia relacionado ao cérebro, estuda tecido celular, né? Estuda tipos de respostas de neurônio, por exemplo, que eles captam com eletroencefalograma, atividade elétrica, né? No caso, que eles captam com eletroencefalograma. Então, em geral, o que essa ciência promove para a gente quase nunca é algo prático, assim, que você pode aplicar na educação, etc. Para você aplicar na educação, ou para você aplicar em questões motivacionais e tal, passa por uma psicologia, né? Passa por uma psicologia. E sim, a neurociência pode e deve complementar a psicologia. Eu acredito que esse é o principal ganho que a gente tem na psicologia, que é dar um pouco mais uma base sólida para a psicologia, né? Então, no caso da psicologia cognitiva, que eu tenho falado, quando a gente faz um modelo, um fluxograma daqueles que eu mencionei, e no cérebro não é muito bem o que isso acontece, a gente tem que fazer o quê? Reformular esse fluxograma. As evidências aqui da neurociência estão mostrando que não era isso que a gente tinha pensado que era o certo, né? Então, sim, evidentemente você pode derivar, sim, questões educacionais, você pode derivar questões sobre criatividade, eu pretendo falar muito sobre isso no futuro, estou na escola de design, então estou estudando sobre isso. Pode falar, sim, coisas que têm aplicações práticas, mas a base fundamental do que é a neurociência é um estudo muito básico, assim, de respostas de áreas cerebrais, respostas de neurônios, nada que tenha essa implicação motivacional, nem nada disso. Dito isso, só fazer um pequeno parênteses do que tem nisso na psicologia que é interessante, que é parecido com essa questão de pensamento positivo, mas não é. Tem o psicólogo Albert Bandura, que é um dos fundadores da teoria social cognitiva. Ele tem um conceito importante,
que ele desenvolveu, que é o conceito de autoeficácia, que é a noção, a crença que a gente tem que a gente é capaz de fazer alguma coisa. E ele, de fato, mostrou que esse construto explica muito o nosso sucesso. Então, se a pessoa está convencida que ela é capaz em uma certa atividade, ela realmente tem um boost, um bônus ali nessa atividade, né? Diferentemente se ela não está acreditando que ela é muito boa naquilo, né? Então, a pessoa que acredita que é boa em jogar de futebol, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é super metido, né? Essa metideza dele pode, de fato, ajudar ele a ir bem. Ele está sempre lá focado, convencido que ele vai conseguir, né? Então, nesse sentido, a autoeficácia pode ajudar, né? Seria Ela aquela pode, ideia, se você acreditar, pode dar certo, é isso? mais ou menos, então, é isso que eu queria dizer. Seria uma moção a mais. Eu quero só fazer uma diferença disso do pensamento positivo, né? Então, o pensamento positivo, esse otimismo, né? O otimismo você pode pensar assim, tudo vai dar certo. Você está pensando sobre o futuro, sobre o mundo, né? E não é isso que é a autoeficácia, né? Você achar que sempre tudo vai dar certo, deixa eu pensar positivo aqui que vai dar tudo certo. Não, isso não funciona quanto autoeficácia, certo? O que é autoeficácia? Aquela crença que você tem que você é bom naquilo. E para isso você precisa de evidências. Você precisa se convencer. Não é fácil você se convencer que você é bom daquilo, né? Se você não achar, se você não tem autoeficácia em alguma atividade e fica lá, fala repetindo, eu sou bom nisso, eu vou conseguir, não vai funcionar. Então é muito diferente do que eles ensinam nessas teses motivacionais, né, que você tem que ficar tentando se convencer com falas repetidas na mente de que você é bom, que vai dar tudo certo. Não é isso, né? Você tem que ser convencido em um nível muito diferente, né? Então tem aqui algumas formas que você pode ser convencido, certo? Você pode ser convencido por se auto-observar. Você tem medo de dar palestra, né? Você vai estudar uma palestra e deu tudo certo. Você começou a ficar convencido que você é capaz de dar palestra, certo? Ou se não, você pode ver uma pessoa que é parecida com você, estudou as mesmas coisas que você e foi bem, você olha só, pensa assim, olha, ele fez isso, eu acho que eu consigo fazer isso também. Então, você começa a aumentar seu nível de autoeficácia. Ou, por exemplo, quando você dá uma palestra, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, sua palestra foi muito boa. Então, você também ficou convencido de que sua palestra foi boa. E seu estado emocional no momento. Talvez você está fazendo aquela atividade, você comeu bem, você dormiu bem, você está empolgado com aquilo, você começa a achar que você é bom naquilo. Então, não é essa questão de ficar repetindo para si mesmo, eu vou conseguir, tudo vai dar certo. Não, isso não funciona, né? Você tem que ser de fato convencido por evidências de que você é capaz disso. E isso vai Sim, aumentar a sim, sua sim. autoeficácia, e aí Sim. sim você pode ter um É algo mais benefício. palpável, né? É como se fosse uma criação de um hábito, né? É um preparo, né? Ou seja, você se convenceu na prática, tem elementos ali que te mostra que você sabe, né? É como se fosse, não, é como se fosse uma espécie de treino, né? Um preparo. Então, né? Então, por Exatamente. isso, não é? É por isso a Exatamente. Quando segurança. você vai, é isso. Quando você vai reforçar alguém, por exemplo, você quer falar que aquela pessoa foi bem, né? É só falar assim, pá, parabéns, não, às vezes não convence a pessoa, mas se você fala assim, nossa, seu trabalho foi muito bom por causa disso, 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 entendeu? Você convenceu ela de que ela é boa naquilo. Isso é capaz de aumentar a autoeficácia dela, certo? Sim, 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 sim. É que simplesmente parabéns, foi bom, e a pessoa Todo sempre. mundo ganha, pode ser uma coisa falsa, né? Então a Sim, autoeficácia é isso. sim, Evidências que sim, de fato convencem a pessoa em um sim, nível sim. bem interior de que ela é capaz. Ah, entendi, entendi. E nessa questão, professor, do pensamento positivo, olha, mais uma vez, ainda flertando com essa questão da neurociência e da autoajuda. Pensamento positivo e o papel das emoções. A neurociência também trata, né, dessa questão das emoções, né, o papel do sentimento, dessa parte ingovernável, né, dessa parte irracional que nós temos, mas que pulsa em nós e que nos afeta.
Como pensar a relação do pensamento positivo com o papel das emoções, o papel dos sentimentos na vida prática, né? Tipo na superação de uma perda, sei lá, né? Você pensa ali elementos para superar uma perda ou no sentido positivo para conquistar algo, mas aí vem o sentimento, e o sentimento brota de diversas ordens, de diversos fatores, né? Como mensurar isso aí? Como entender essa relação, né? Como a gente pode... É possível o pensamento positivo regrar ou ordenar as emoções, dar rumo às emoções, aos sentimentos? Ok. Então, assim, de fato, né, uma coisa que eu não mencionei na explicação da mente, no início que eu coloquei, são as emoções, né? Onde que entra emoções nessa teoria de processamento de informação? Isso, de fato, é muito, muito difícil, né? E a neurociência dá um chão maior para isso, né? A neurociência está mais ligada ao nosso corpo em si, faz mais sentido pensar nas nossas emoções como ligado às respostas químicas e todo o nosso corpo, né? Às vezes você está com dor de barriga, isso afeta a sua mentalidade, por exemplo. Então, com certeza, tem todo esse aspecto corporal que eu estava deixando de lado na minha explicação até agora. É, e penso, sim, as emoções bastante ligadas ao nosso estado corporal. E isso pode influenciar o nosso pensamento, né? Com certeza. E o inverso também pode ser real, né? A gente tem respostas emocionais que vêm do sistema límbico, que é um sistema interior do nosso cérebro, que é dividido até com animais como répteis, etc. Então, esse cérebro mais primitivo, que eles chamam, eles jogam impulsos, né? E impulsos que tentam comandar o nosso comportamento. E muitas vezes ligados às nossas emoções, né? Então, se a gente está agitado, chorando, é isso que vai guiar nosso comportamento. Você vê, por exemplo, um neném, uma criancinha, né? Quando ele começa a dar birra, às vezes ele já quer parar, mas ele não consegue. Ele segue aquela birra até você acalmar ele com uma coisa totalmente irrelevante, aí ele consegue se controlar de novo. Por quê? Porque as crianças elas não têm desenvolvida uma parte do cérebro que é chamada de córtex pré-frontal, que é justamente essa parte do cérebro que consegue controlar um pouco mais, inibir esse sistema primitivo de controlar o comportamento. Então, uma grande parte da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, é, técnicas de reabilitação para idosos, etc., com Alzheimer, passa pela metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o que a gente está pensando, a capacidade de tentar inibir aquilo que vem de uma forma automática. Então, sim, você pode fazer treinamentos específicos com pessoas dessa área para conseguir controlar melhor seus sentimentos, suas emoções, e funciona, né? Tem resultados é, é, com testes clínicos que já mostraram que esse tipo de terapia cognitivo-comportamental ou reabilitação, dependendo do caso, funciona. Então, a gente consegue ter um certo controle dos nossos sentimentos e emoções através de um treino de funções executivas, que se chama. Isso até para superar uma perda, né? Você fala em questões mais emocionais, assim, de Isso, por como... exemplo, alguém que perdeu o pai ou a mãe nesse contexto de Covid. Mas aí daqui um mês você tem aí um evento aí, sabe? 5 dias de congresso, né? De palestras, motivação. De repente você perde alguém importante, né? Sim, a terapia cognitivo-comportamental, ela é focada nessas questões emocionais, né? Depressão, ansiedade, tudo isso que vai seguir aí do luto, né? Então, pode te ajudar com certeza nesse aspecto, né? Um terapeuta cognitivo-comportamental. Entendi, entendi. Professor, satisfeito aqui com a nossa conversa, né? Agradeço muito aqui a sua presença aqui em nosso canal, abrilhantando aqui esse espaço de produção do conhecimento crítico. Creio que o senhor trouxe aqui ideias muito importantes, elucidações muito importantes aqui para a gente pensar e compreender a filosofia da mente, também a neurociência e outras áreas do saber ligados a essas.
Muito obrigado, professor, pela sua estadia aqui, nesse espaço aqui em nosso canal. João, muito obrigado pelo convite, pela liberdade que você me deu, né, de falar sobre os temas que eu conheço, etc. Fiquei muito feliz com o convite de verdade, viu? Obrigado pelo convite mesmo. Gratidão, professor. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentário, compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.